Conosco em Tua palavra, Pai, refrigera as nossas mentes, Senhor, fala conosco no nosso coração. A Tua palavra diz que o Espírito Santo é que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Convence-nos, Espírito Santo, nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Amém. Hoje nós vamos ministrar então o tema desta noite, da campanha que fazemos, quebra de maldições hereditárias. Quebra de maldições. É o terceiro tema, né? Este é o terceiro tema. Quero que você abra a tua Bíblia em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Nós vamos começar lendo aqui. Deuteronômio 28, no versículo 1. Acompanha comigo. Diz assim a palavra do Senhor: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as tuas crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, você será bendito ao sair. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra você. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 terão que fugir da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocar a tua mão, Ele te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como se tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que você é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, da terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. E se não te desviares de todas as palavras que te digo, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses, para os servires. Diga aleluia. Mas continuando, no versículo 15 diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir os mandamentos, os estatutos que hoje te falo, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Irmãos, eu não vou ler todas as maldições, porque são todas contrárias às bênçãos. São todas contrárias às bênçãos. São uma lista de maldições. Igreja, a ciência moderna, ela comprova a hereditariedade. Diga amém. A ciência moderna, a medicina comprova que um filho herda de um pai uma doença. Um filho pode herdar de uma família um problema, vamos dizer, congênito, um coração, um problema de qualquer tipo de enfermidade, pressão arterial, pressão alta, diabetes. Quando você vai ao médico, o médico te faz um histórico. Nós mulheres vamos ao ginecologista, o nosso médico, ele pergunta: câncer de mama já teve na família? Câncer no útero? Ele faz aquele questionário, porque é comprovado. A ciência, ela comprova que nós herdamos coisas da nossa família. Nós herdamos. A Bíblia diz que Deus fez uma aliança com Moisés e com o seu povo. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio 11. Olha o que está escrito. Deuteronômio 11,
Deuteronômio 11, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio 11, versículo 26. Diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos digo. E a maldição, se não cumprirdes a palavra que hoje lhe dou, e desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros caminhos. Deus está falando comigo e com você, que Deus fez uma aliança com Moisés e o seu povo. E ele disse assim: povo, eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Olha só o que a palavra diz. Só que a Bíblia diz, abra a tua Bíblia em Gênesis 12, olha só o que diz aqui em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, diz assim, no versículo 2. Gênesis 12, 2 diz assim: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. O que significa isto? Deus é um Deus que deseja abençoar. Deus, ele diz assim: se vós sendo pais, quereis dar o melhor para vossos filhos, imagine eu, vosso Pai Celestial. Nós somos pais humanos, terrenos, nós somos falhos. Concorda comigo? Eu falho, eu sou uma mãe que falho. Mas Deus diz: vós sendo pais, vocês amam seus filhos, vocês querem o melhor para os seus filhos. Imagine eu, Deus diz. Então o Senhor, ele tem desejo de abençoar. Mas, entretanto, a gente faz essas ministrações, a libertação, glória a Deus por esse ministério de batalha espiritual que o Espírito Santo trouxe sobre a terra, porque ele nos mostra, porque é que tem pessoas que vivem então, pastora Silvia, debaixo de maldições, se Deus deseja abençoar, se a vontade de Deus, porque Deus diz assim, irmãos: eu deixo diante de você a bênção e a maldição. Então vamos destrinchar um pouquinho isso aqui. A Bíblia diz o seguinte, Lamentações, abra a tua Bíblia em Lamentações 5. Lamentações, vai procurando. E como o pastor Odinei diz, no índice, né, pastor? Aí. Depois de Jeremias, o livro de Lamentações, capítulo 5. Lamentações, capítulo 5. Irmãos, vou começar falando por aqui. Carregamos a bênção e a maldição de nossos antepassados. Sabia disso? A gente carrega a bênção e a maldição de nossos antepassados. Vamos ver, Lamentações 5, versículo 7. O que diz? Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Olha, está bem aí na sua Bíblia. Os nossos pais pecaram, eles já morreram, já não existem mais. Mas nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Nós fomos originários de quem, espiritualmente falando? De Adão. Adão pecou, Adão transgrediu a vontade de Deus. Foi o início de tudo, Adão. Mas nem vou falar espiritualmente tanto, mas como nossos pais também. Eu me lembro que eu falei aqui uma vez, meu pai foi um pai supridor, meu pai foi um pai, não tinha vícios, não bebia, não tinha vícios. O problema do meu pai, ele era mulherengo, ele não podia ver uma mulher, era um baiano arretado. E a mamãe sofria demais, porque ele arrumava amantes em todo quanto era lugar. E a minha mãe, uma mulher de Deus, sofredora, com 5 filhos, toda escadinha, ia nas vigílias, ia nas igrejas, orava. Onde ela via um crente, ela punha o nome do meu pai no papel. Irmão, olhe por este nome, para o meu pai se converter. E eu me lembro que a mamãe vivia indo atrás das situações que ele aprontava. E a mamãe contou para a gente que uma das amantes que ele arrumou, a mãe da amante era crente. E quando descobriu que meu pai enganou a filha, esta mulher praguejou em cima dos filhos da minha mãe. Ela disse:
Ele vai pagar o que ele fez, a dor que ele me fez sentir. Ele tem filhas, ele vai pagar. E a mamãe diz que quando aquela mulher liberou aquela palavra, a minha mãe disse: Silvia, sabe o que era a minha vida, minha filha? Era orar por vocês. Ela disse que ela todos os dias ela chorava na presença de Deus: tem misericórdia das minhas filhas, Senhor. Guarda as minhas filhas dessa palavra de maldição que foi liberado. Porque havia uma causa, gente. Meu pai, ele era o que abria a brecha. Havia uma causa para aquela maldição vir. Mas nós vamos aprender aqui o que você tem que fazer. Hoje você vai sair daqui, meu irmão, olha, sabendo como você se apropriar dessa vitória. E você vai orar pelos teus filhos, vai orar pela tua vida, pela tua parentela. Tudo que se relaciona com a tua vida vai ser bendito. Diga aleluia! E a mamãe então orava muito. A mamãe vivia pedindo a Deus e orando e clamando pelas filhas, porque havia uma sentença liberada daquela mulher que meu pai ia pagar com as filhas. Irmãos, o poder da oração. Diga para a pessoa que está ao teu lado: a oração faz milagres. Diga. Faz milagres. Aleluia, Jesus. Todos os filhos da minha mãe. Só uma irmã que não, né? Mas os 4 filhos são ministros de Deus. Os 4. Minha irmã pastora, meu cunhado pastor, meu outro irmão, meus 2 irmãos, um missionário, um pastor. E a minha irmã Kátia, que não tem uma unção, como dizer assim, né? Um pastor, um missionário, mas ela é do Senhor. Sabe o que é isso? Resultado de mãe que ora e chora com os pés no altar. Diga amém. Resultado de mãe que chora diante de Deus. Então você já está aprendendo que na vida tem pessoas que lançam maldições. E se você deu brecha, essa maldição pode vir pegar. Como é que não acontece, pastora? Se você orar e se humilhar diante de Deus e cobrir a tua casa de oração. Diga amém. A palavra do Senhor diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então o cristão não podia estar debaixo de maldição, pastora, porque Cristo, Ele já fez-se maldito naquela cruz do Calvário. Por que, pastora Silvia? Eu não estou entendendo. Por quê? As maldições, irmãos, já foram todas quebradas na cruz do Calvário com a morte de Jesus. Sim, a morte de Jesus foi eficiente. A morte de Jesus, ela é suficiente para te libertar de todos os pecados. Aleluia. Mas o que o Senhor está dizendo, Ele foi feito maldição por nós. Agora o que você precisa fazer, o que é? Identificar na tua vida, identificar na tua família, na história da tua vida, no teu histórico de vida, identificar algumas maldições que você talvez carregue até o dia de hoje e se apropriar desta vitória de Cristo na cruz e dizer: Satanás, você vai ter que deixar minha vida porque você está ilegal, porque Jesus se fez maldição na cruz do Calvário, por isso eu não aceito agora essa enfermidade que eu herdei do pai, eu não aceito agora esse peso que meu pai pecou, minha mãe tenha pecado lá atrás, que veio sobre a minha vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. É por aí. Então Jesus já se fez maldito, amém. A morte de Cristo na cruz do Calvário já te dá garantia suficiente de que você pode ser liberto e livre de todo o peso de maldição. Só que você precisa saber. No caso da minha mãe, ela já sabia que existia uma maldição liberada pela boca daquela mulher. As suas filhas vão pagar. Então ela sabia. O que ela fez? Ela identificou. Ela começava a orar focada naquilo. Ela cobria as filhas dela com o sangue de Jesus. Ela orava, ela jejuava, ela buscava em Deus. Então você tem que identificar as áreas difíceis que você, na tua família, na tua vida, que você vê que repete na tua vida. Por exemplo, bebida. Pastora, eu luto contra o vício da bebida. Meu pai bebeu, meu avô bebia. Pastora, na minha família tem muitas pessoas que bebem, que são alcoólatras, sei lá. Então você entende que você tem que fazer um mapeamento espiritual da tua vida, porque cada família é um histórico de vida. Diga amém. Pastora Silvia, então eu tenho que identificar
algumas coisas na minha vida que são maldições, é isso que eu tenho. E aí você se apropriar, que no final nós vamos fazer isso e eu vou te ensinar como orar. A palavra maldição ocorre cerca de 200 vezes na Bíblia. Uau! 200 vezes aparece a palavra maldição nas Escrituras. Desde o início da história do povo hebreu, Deus destacou questão de pecado não perdoado. As iniquidades dos pais seriam visitadas nos filhos. Êxodo 20, olha o que está escrito. Êxodo 20, versículo 2 a 6. Diz assim, Êxodo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses. Êxodo 20, de 2 a 6. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo do mar. Não adorarás, não lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha que forte isso. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Meu Deus, o que é isso? Vamos ver mais aqui. Vamos ver Jeremias 32, 18. Versículo 6 diz assim: mas eu faço misericórdia também até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluias, glórias. Vamos para Jeremias 18. Jeremias 18, no versículo, Jeremias 32, desculpe, 32, no versículo 18, diz assim. Jeremias 32, versículo 18. Tu asas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Irmãos, quando eu prego às vezes para mulheres em congresso, eu digo assim: você pensa que você é livre para fazer o que dá na tua cabeça? Sabe por que você não é livre para fazer o que às vezes vem na tua vontade de fazer? Estou cansada, pastora, eu vou tomar essa atitude, pronto. Cansei de ser boba, cansei de sofrer calada. Eu vou tomar agora as minhas, né? Sabe por que não? Porque você tem pessoas que vêm atrás de você, que você responde por elas. Uma mãe responde pelos filhos. Um pai responde pelos filhos. O que você fizer, você pode estar abrindo portas para a tua descendência, até a quarta geração, teus netos. Então nós temos limites por causa de Jesus, diga amém. Então o Senhor falou aqui. O que significa isso, pastora Silvia? Presta atenção agora. O que significa até terceira e quarta geração? Será que esses números são literalmente terceira e quarta geração? Diz assim, quando a Bíblia diz que Deus visitaria os filhos, as iniquidades dos pais, isso significa, olha só, que os pecados não perdoados dos pais neste mundo teriam consequências nos filhos em termos de, olha só as consequências que pode acontecer, veja se você sente isso na tua vida. Em termos de, vamos lá, impedimentos, amarrações, bloqueios, enfermidades, depressões, dificuldades, perseguições, bancarrotas, derrotas, miséria e etc. E a lista vai por aí afora. Quando você lê esse versículo, Deus não fala que vai matar os filhos por causa do pecado dos pais. Não é uma morte assim, mas é uma morte eterna com os pecados dos pais. O que Deus está falando para nós nesse dia, nesta noite, irmãos, é que nós temos que nos comprometer com o Senhor. Hoje nós vamos pedir perdão por todo o pecado e brecha, legalidade que nós demos, que pode ter vindo na nossa vida, herdado dos nossos pais ou liberado para outros da nossa família. Quantos estão entendendo? Diga amém. Por isso que os pecados, é importante os pecados serem confessados. Por isso que a Bíblia diz, confessai os vossos pecados e sereis perdoados, curados, e eu sararei a vossa terra. A Bíblia diz isso, confessai os vossos pecados. A confissão é tudo, meu irmão e minha irmã, para que nenhum demônio tenha acesso mais na sua vida.
Quando você confessa o teu pecado, quando você se arrepende e confessa para Deus, a confissão, você é perdoado. Agora vamos lá, temos de confessar os pecados dos antepassados, pastora Silvia, em arrependimento por identificação? O que é isso, pastora? Se eu for confessar o pecado do meu pai que já morreu, eu estou orando por mortos? Já morreu, já está morto, quer dizer que a gente ora por mortos? Talvez você fique pensando isso. Vá para Levítico 26, olha o que diz a palavra. Levítico, capítulo 26. Aleluia, Jesus. Levítico 26, no versículo 40. Olha o que diz a palavra do Senhor, 40. Chegaram lá? Diga amém. Diz assim: mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Sabe o que a mamãe fazia? A mamãe orava e dizia: pai, perdoa os pecados do meu marido, pai. Livra minhas filhas, pai, de toda prostituição. Mamãe orava assim: perdoa os pecados, pai. Meu pai teve 3 filhos fora do casamento, mas ele não os conheceu. Então eu tenho 3 irmãos pelo mundo que não sei onde andam. A mamãe falava assim para ele: Manuel, ora pelos teus filhos. Ora a Deus, fala: Senhor, eu peço perdão pelo meu pecado de ter gerado filhos fora da aliança do casamento. E minha mãe ensinava ele a orar. Minha mãe dizia: Manuel, ora assim, Deus, aonde esses filhos estiverem no mundo, eu peço perdão e eu abençoo a vida deles como pai. Irmão, vocês têm noção de uma oração que se faz confessando um erro cometido e pedindo perdão ao Senhor, e se humilhando naquela oração? Você tem noção no mundo espiritual como acontece? Tem noção? A mamãe ensinava o papai Manuel: ore pelos seus filhos lá, peça perdão ao Senhor, mas ore, abençoe eles. Então o Senhor está dizendo para mim e para você: confessar o pecado dos antepassados em arrependimento. Deus recomendou a confissão dos pecados. Você leu aqui, Levítico 26, 40, 42, anota isso na sua Bíblia. Deus está dizendo para que a sorte da nação, da família fosse modificada. Quando você lê a história de Daniel, de Esdras e de Neemias, você vai identificar isto. Esdras, Daniel e Neemias, eles confessaram os pecados dos antepassados. Vamos supor que você tem uma enfermidade aí, que é congênita. Você vai entrar diante de Deus: Senhor, o Senhor já se fez maldição por mim na cruz do Calvário, o Senhor já levou essa doença, Senhor. Eu peço perdão pelo pecado dos meus antepassados que fizeram lá atrás, que entrou essa enfermidade na minha família. Eu peço perdão, Senhor. Qual foi a legalidade eu não sei, mas eu peço perdão por eles, e eu recebo pela fé esse perdão e essa cura no meu corpo, Pai, na minha vida. É dessa maneira. A Bíblia está sendo muito clara. Tem pessoas que não aceitam isso, maldição hereditária, não aceitam. Jesus já morreu, já se... Não, irmãos, está claro aqui na Bíblia. Está claro aqui. Daniel orava, Esdras, Neemias, pelos antepassados. Vamos lá. O que pode acontecer? Você já viu históricos de família que sempre tem pessoas que morrem de acidente de carro? Você já viu isso? Várias pessoas da família morreram da mesma morte, acidente de carro, de automóvel. Você já viu história de pessoas que morrem com idade prematura? A pessoa morre jovem, não chega à velhice. Já viram casos assim?
Já viram casos que teve problema congênito de coração, a pessoa tem parada cardíaca, aí outro morre e começa aquela doença de coração e vai vindo nos pais, vai vindo nos parentes, vai vindo e na família tem aquilo. Você já viu transferência? Você sabia disso, que existe transferência? Às vezes a pessoa tem uma raiva, uma ira, a pessoa é nervoso, a pessoa ele chega a ser violento quando fica muito nervoso, ele tem uma impaciência, e às vezes o filho nasce igualzinho. Aí você fala, nossa, olha como puxa, como a pessoa, você já viu isso? Transferências de pais para filhos. Você sabia que quem é médium, espiritismo, que tem poder mediúnico, na hora da morte, diz que quando uma pessoa morre, no espiritismo, quando ele é médium, quando ele está ali na frente do negócio, ele não consegue morrer enquanto ele não transfere os poderes mediúnicos ao filho mais velho, ao primogênito. Gente, filho primogênito na Bíblia é muito forte o que diz sobre primogenitura. Se você é o primeiro filho da tua família, hoje você tem que orar esta oração com fé. Porque a Bíblia diz isto, filhos primogênitos têm que herdar a bênção de Deus, diga amém. Então, o médium, ele não consegue morrer enquanto ele não transfere os dons, os chamados dons dele, né? As capacidades mediúnicas da pessoa para um filho, para o primogênito, para um filho. Satanás escolhe, a pessoa morre e a transferência continua ali na vida. Tão sério que é isso. Nós temos exemplo de maldição na Bíblia, no Antigo Testamento, temos Noé. A história de Noé, quando você lê lá, na história de Noé, a descendência de Canaã, ela vai escoar aonde? Em Sodoma e Gomorra, que era do filho de Noé, que foi amaldiçoado. O que a Bíblia diz da situação de Noé? A Bíblia diz que Noé plantou uma vinha, né? E ali ele se embebedou, fez um vinho, e ali se embebedou daquele vinho, se alegrou demais com aquele vinho, tomou mais do que tinha que tomar, ficou nu, e a Bíblia diz que o filho, quando viu o pai nu, correu chamar os outros 2 irmãos, vem ver, olha o que o pai está fazendo, olha. E os outros 2 irmãos falaram, cara, palavras minhas. Mas foi tipo assim, meu irmão, não faz isso não, cobre o pai. Diz a Bíblia que os 2 filhos vieram de costas, dentro da tenda onde o pai estava, para não ver a nudez do pai, com um pano na mão, e foram andando assim, e cobriram o pai. E aquele viu e começou a rir e querer falar para os irmãos que o pai estava bêbado, pelado, né, nu. A Bíblia diz então que quando Noé acordou daquela situação, contaram para ele. A Bíblia diz que Noé chegou e chamou o filho e falou, vem cá, porque você fizeste isso, não me respeitou, eu te amaldiçoo, você será maldito, filho. Que era Cã, que era os filhos de Noé, o filho dele chamava-se Cã. E a Bíblia diz que o que aconteceu? Por causa desta palavra liberada, que o pai liberou ali, o que aconteceu, pastora Silvia? Aquele filho foi maldito toda a vida dele. Canaã, que veio deles e entrou em Sodoma e Gomorra. A Bíblia fala que Sodoma e Gomorra foi destruído. Tem outras situações aqui. Veja João 9. Veja João 9. Outra situação também. João, capítulo 9. No versículo de 1 a 3, que fala também de maldição que você herda de pais. João 9, de 1 a 3, diz assim, caminhando Jesus viu um cego, um homem de nascença cego, um cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, ele ou os pais, para que nascesse cego? Então era notório isto na Bíblia. Se uma pessoa tinha uma determinada situação miserável, terrível, eles já falavam, tem pecado na família. Ele herdou isso aí, alguém pecou, para que viesse isso. Por quê? Porque a Bíblia diz, Deus fala que ia ferir com enfermidades. Quantos estão entendendo? Diga amém.
Olha o que apóstolo Paulo, o que Pedro diz. Vai para 1 Pedro 1,18. Esse aqui também é muito forte. Você não vai ter dúvidas disso. 1 Pedro 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Que vossos pais vos deixaram. O legado. Cada um de nós tem uma história de vida, irmãos. Se eu perguntar para você, conta a tua história de vida, você vai me falar. Se eu começar a fazer perguntas, você vai dizer a verdade. Realmente, minha mãe já disse, tinha isso mesmo, era dessa maneira, meu pai ou meu avô, alguma coisa na família, você já vai identificar. A Bíblia está dizendo aqui, Pedro está dizendo, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Então você já está sabendo aqui, que você pode ter herdado peso que você carrega talvez até hoje e não entende por quê. Pastora Silvia, é verdade. Há um peso na minha vida. Quando a gente vai atender pessoas e vamos ministrar libertação na área do sexo, a gente já pergunta, como foi o histórico, filho? Seu pai. Quando a gente vai ministrar casamentos, divórcios, filho, tem casos de divórcio na família? Meus pais são separados. Meus irmãos se separaram. Às vezes você vê vários casos iguais na família. Deus está falando. Pastora, mas e o poder de Deus não é maior? Lógico que é. Mas você precisa orar, identificar e tomar autoridade do Senhor, dizer, você está ilegal aqui, na minha vida não. Se você entrou na minha família fazendo bagunça, até aquelas descendências, agora aqui não, eu tenho o sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida, eu tenho a marca do sangue do Cordeiro sobre mim. E você começa a identificar, diabo, eu não aceito pegar o lado difícil da família, o lado ruim, aquele lado que não é de Deus, eu não aceito, Senhor, eu preciso ser transformado, eu quero ser mudado no novo homem, a Bíblia diz isso, toda maldição vai cair por terra, porque irmãos, maldição entra quando há pecado, quando há desobediência, quando se quebra aliança com Deus, diga amém. Vamos lá para terminar, que o tempo já... Esse é um estudo tão profundo que... Vamos lá. Outro tipo de maldição que pode acontecer nas nossas vidas. Maldições decorrentes de palavras faladas, carregadas de poder, podem ser consequências que atinjam gerações, tanto a indivíduos como família e até mesmo nações. Vocês já viram casos assim? Já teve caso? Eu já ministrei caso de um casal que era noivo, e a moça terminou com o rapaz, e o rapaz disse assim, você não vai ser feliz com ninguém, você não vai casar com ninguém. Já viram caso assim? A pessoa não casa, a vida da pessoa dá volta. Pastora Silvia, eu já me relacionei, já namorei com pessoas tão boníssimas, boas, mas bacanas, mas a minha vida não vai nessa área sentimental, pastora, parece que está amarrado, Amém? Palavras, você liberou uma palavra. A maldição está ligada com a palavra que vem da boca. Vai para Provérbios 18, 21, que vocês todos conhecem este versículo. Provérbios 18, versículo 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Vai para Salmos 59, 12. Nós vamos correr na Bíblia. Salmos 59, 12. Diz assim, esse aqui é muito claro. Diz assim: pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados. E pela abominação e mentira que você fala. Deus de poder. Pelos pecados da sua boca, pelas palavras dos seus lábios, pela sua própria soberba, sejam enredados, e pela abominação e mentira que você fala. Olha o que diz. Vai para Salmos 10, Salmos capítulo 10, versículo 7, diz assim: a boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua, insulto e iniquidade. Irmãos, libertação hoje, diga libertação. É libertação hoje para todos nós. Irmãos, quem é que já nos xingou?
Quem é que já não desejou mal para um inimigo teu? Quem é que já não pediu justiça para Deus, para alguém que pisou no teu calo, que te traiu, que foi injusto com você? Quem é que na hora da raiva, do nervoso, já não liberou um monte de palavras? Então o Senhor está dizendo aqui no versículo 7, a boca, a pessoa tem cheia de maldição, de enganos, de opressão, debaixo da língua, insulto e iniquidade. Vai para Tiago 3, lá no fundo da Bíblia. Tiago, capítulo 3. Senhor, para o relógio. Não para o relógio não, para o tempo. Relógio parar, ele quebra, né? Tiago 3, de 6 a 9, diz assim. Tiago 3, também uma passagem muito conhecida. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo. Ela contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com esta língua bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Irmãos, maldições. Às vezes a gente sofre problema na vida, às vezes a nossa bênção não chega, a promessa não se concretiza, porque liberou uma palavra saiu da sua boca, foi um agente enviado de Satanás, usou a tua boca para falar, a maldição foi como flecha, saiu da sua boca sem pensar. Quem esteve terça-feira aqui, o que o apóstolo Isam fez? Toda a igreja de joelhos pedindo perdão a Deus, se alguém falou contra o Espírito Santo, contra os sinais que Deus tem feito com essas pedrinhas que têm aparecido. Às vezes a gente fala as coisas sem ter noção do perigo, não é, pastores? Às vezes a gente libera palavras, você pode estar falando contra o próprio Espírito Santo. E a Bíblia diz que pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, irmãos. É forte isso aí, isso é muito forte. Então Deus está dizendo assim, olha, cuidado com a sua boca, porque a sua boca pode o quê? Fazer danos. Irmãos, olha só, vai para Marcos capítulo 11, livro de Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11 no versículo 14, diz assim, então Jesus disse, nunca mais, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Vai para o versículo agora 20 e 21. E passando eles no outro dia pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Ao que lhe disse, tende fé em Deus. Irmãos, você já ouviu falar de pessoas que entram na casa da pessoa que tem uma planta e a planta morre? Com o olhar da pessoa, irmãos. Já ouviu falar isso? Isso existe, igreja. Isso é real. Olha o que Deus está dizendo aqui. Jesus passou pela figueira, não tinha nenhum fruto. Jesus falou, mas que figueira é essa? Que árvore frutífera é essa que não tem um fruto? Para nós estamos aqui passando com fome, só tinha folhas. Deus quer que a sua vida brote, floresça e frutifique. Tem que dar fruto, irmãos. Não adianta ela estar cheia de uma folha verdinha, bonita. Não adianta ela florescer, Deus quer frutos também. Aí Jesus falou, torna-se seca, nunca mais se dê fruto de ti. No dia seguinte a árvore estava sequinha, porque liberou uma palavra. Olha, quando uma maldição é proferida pelos homens, quem a profere está abrindo portas para a ação dos demônios. Aqui é forte, igreja. Quando você amaldiçoa alguém, você não tem nem talvez intenção de amaldiçoar, mas você xinga aquela pessoa que pisou no teu calo.
Quando alguém profere uma palavra de peso, de maldição, os demônios agem das duas maneiras. Como que é isso, pastora? Vamos lá. Salmo 109. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos 109. Olha o que diz a palavra. Salmo 109, 16 a 18. Diz assim: porquanto não se lembrou de usar de misericórdia. Meu Jesus. Anota isso aí, irmãos. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição, como de uma túnica. Penetre como água no teu interior e nos teus ossos, como azeite. Irmãos, isso aqui é terrível, irmãos. Até o 18. Irmãos, alguém quer perdoar, alguém quer conversar com você, a pessoa aprontou com você, aí a pessoa manda um recado, eu quero ir lá falar, ou a pessoa nem manda recado, vem para a tua casa, dá uma risadinha assim, ó, como se nada tivesse acontecido. Aí você diz assim, o que é isso? Está pensando que eu sou palhaço? Está pensando que eu não tenho sentimento? Não é desse jeito, não. Deus está dizendo, quem não usa de misericórdia, quem não usa, não se lembrou de misericórdia, mas perseguiu aquele pessoa que está aflita, de alguma forma, alguma coisa tocou nele porque veio atrás de você, que não se quebrantou o coração, mas entregou à morte. Esta maldição te apanha. Está entendendo porque muitas pessoas não prosperam? E quando eu falo prospera, não é dinheiro. Prosperidade não é só nisso aqui. Prosperidade é todas as áreas da tua vida. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas enfermas. Jesus quer curar, mas Deus diz, filho, você é muito brabo. Você é muito irritado, nervoso. Filho, você guarda coisas antigas no teu coração. Faz 10 anos que a pessoa ali te xingou, te humilhou. Faz 10 anos que você ainda lembra disso, você ainda conta isso. Passa anos, mas quando você vê a pessoa, você comenta, olha, sabe aquele irmão lá? Aquele irmão aprontou comigo, gente, Deus está dizendo que é o peso da maldição te alcança. O peso da maldição te alcança quando você não tem misericórdia. Quando você profere palavras, risca isso aí na tua, risca não, grifa, Salmo 109. Agora, age também a quem foi proferida a maldição. Quer dizer, quem lançou a palavra é pego, e quem recebeu a palavra também se pega. Para quem mandou a palavra também se pega. Por isso que nós vamos orar aqui agora. Amém, queridos? Nós vamos orar e clamar a Deus. Você vai aprender como você viver com o Senhor uma vida reta, sem maldições. Agora também tem algo, Provérbios 26. Grifa isso também na sua Bíblia, que é importante. Provérbios 26, versículo 2. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Aleluia! Pessoa te amaldiçoou, a pessoa te olhou meio torto, viu você sorrindo, viu você prosperando, sei lá, viu você lá no teu carro, viu você, e lançou uma palavra de maldição, aí o demônio vem para pôr, quando ele chega em você, ele fala, opa, mas aí não dá para lançar, porque não tem uma causa para ele receber. Maldição sem causa, ela não pega. Se você todos os dias orar e dizer, Senhor, blinda a minha vida. Espírito Santo, blinda minha mente, meu coração, minha boca. Espírito Santo, me ajuda a fechar a minha boca, Pai. E quando você se blinda, a maldição vem. A pessoa foi lá e pá! Que, às vezes no emprego, alguém que quer te passar a perna, quer ter o lugar, sei lá o que pode acontecer. Não vai, sabe por quê? A Bíblia diz o quê? Maldição sem causa não tem efeito. Você está aliançado com Jesus. Você clama o sangue de Jesus todos os dias sobre a tua casa, a tua vida. Amém?
Então, irmãos, o estudo é isso aqui. Você já deve ter visto aqui. Agora, o que a palavra diz? O louvor pode subir. O que a palavra diz? Pastor, aonde mais se tem maldição? Quem faz a obra de Deus relaxadamente? Está em Jeremias 48:10. Isso é para nós, pastores, para os líderes, para os obreiros, para você também. Tudo que você faz que relaciona a Deus de qualquer maneira, é réu de maldição. Está escrito aqui. Quem faz, malditos que fazem a obra de Deus relaxadamente, de qualquer jeito. Maldito daqueles que confiam no homem, Jeremias 17:5. O que é isso, pastora? Eu não vou confiar mais em ninguém, vou andar desconfiado, todo mundo agora, com o olho aberto, tudo fechado. Não é isso, irmãos. Confiança no homem é você confiar, às vezes, em você mesmo, no teu poder de sabedoria, de entendimento, na tua força, do teu braço. Sabe, é você confiar no que você faz. Eu sei fazer isso, ninguém sabe melhor que eu. É você, maldito o homem que confia no homem, que põe a sua fé no que é humano, porque Deus diz, vem de Deus, todo dom gratuito, a bênção vem do alto. É Deus que te dá vida, é Deus que te faz vencer, é Deus que te põe nesta terra. Então, às vezes o homem confia no homem, ele precisa de algo, em vez dele primeiro nos pés de Jesus, Senhor, me socorre, Pai. Eu estou necessitado de Ti, da Tua bênção, de um milagre, da Tua vitória. Ele corre no banco fazer empréstimo, ele corre em alguém. Então o Senhor está dizendo, para de confiar no que é humano e vem buscar a minha face. Não que você não tenha que confiar no homem, você tem que ter amigo, você tem que ter comunhão, você tem que ter o quê? Relacionamento. Mas é confiar, maldito confiar no homem, naquilo que é humano, primeiro. Mas vai na fonte que é Jesus, amém? E outra maldição é aquele de Malaquias 3, 9 e 10. Maldito aquele que não me dizima e não me oferta, diz a palavra do Senhor. É maldição, irmãos, é maldição. Então a Bíblia é muito clara, né? Então está aqui, sinais de maldição, sinais, repetidas depressões na família, às vezes, emocionais, repetidas doenças crônicas, repetidos abortos. Tem mulher numa família que, muito aborto espontâneo, acontece aborto espontâneo, a pessoa quer ser mãe, fica grávida e perde, quer ser mãe, é uma maldição. Olha só, repetidos divórcios, repetidas separações, repetido alcoolismo, incapacidade de engravidar, contínua falta financeira, repetidas mortes prematuras, como eu disse, repetida infidelidade, que nem no caso do meu pai. Eram 17 irmãos baianos, meu pai era, os meus tios todos tinha esse espírito de adultério, todos mulherengos, todos traíam as suas esposas. Era maldição hereditária, gente, familiar. O demônio estava na família há séculos, há anos lá, vai saber onde foi que entrou esse demônio, e estava lá, e todos os homens da família eram pegos. Olha lá, repetidas imoralidades, perversões sexuais, predisposição para desastre, maldição de guerra, síndrome de bancarrota. Então, gente, está aqui bem claro. Pastora Silvia, o que eu tenho que fazer para quebrar toda a maldição? Fique de pé. Primeira coisa, você vai ficar de pé. Pastor Ginei, vem comigo. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Hanaya Rabas Churiandalabas. Handariamaya Shai. Papai tinha um problema de ácido úrico no corpo, terrível. Tinha dias que os pés dele, nos meios dos dedos, sofria, vivia indo nos médicos, de problema de ácido úrico. E eu nasci com isto. Eu me lembro que quando eu aprendi sobre isso, eu comecei a chorar diante de Deus. Eu dizia, Pai, perdoa, Pai. Pai, me limpa, Pai, me cura, Senhor. Toda porta que entrou essa doença, desse ácido úrico terrível, Pai, no corpo. Irmãos, eu fui curada para a glória do Senhor Jesus. Eu fui curada para a glória do Senhor Jesus. Esses dias a mamãe estava falando para mim, Silvia, o seu bisavô, ele tinha problema de pele, de psoríase. Teu bisavô, Silvia, ele tinha esses problemas fortes. E eu tive esse problema também. Olha como a gente herda. Irmãos, eu orava tanto. A psoríase pegava assim em mim,
que tudo assim, olha, é uma dor, quem tem sabe, quando ardia aquilo. Eu me lembro que eu chorava diante de Deus: Senhor, perdoa os pecados dos meus antepassados, que geraram esta doença maldita, Pai. Mas eu me revisto do sangue do Cordeiro, me aproprio da vitória na cruz, Jesus, e peço a minha cura. Irmãos, fui curada, diga glória a Deus. Você vai ser curado, você vai ser liberto. Basta identificar e for diante de Deus. Jesus não faz acepção de pessoas, não. Mas era você, pastor. Para com isso, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes. Tem atitude sim que move o coração de Deus. Aí sim Ele faz acepção de atitude de quebrantamento. Mas de pessoas não, Ele quer te curar e te libertar. Todo o mal que você tem herdado de pecados dos seus antepassados, toda a perda que você teve na sua vida, de maldições familiares, de maldições hereditárias, ou todo o peso que você esteja vivendo, porque você liberou uma palavra, falou talvez de algum ungido, falou de alguém, podia até ter razão, irmãos, mas não se fala. Você viu aqui na Bíblia, a boca, não podemos abrir a nossa boca e liberar palavras. Você não pode ferir o Espírito Santo. Então quando você fala de alguém, você fere o coração de Deus, igreja. Pastora, como nós fazemos? Nós vamos começar a orar. Você vai se arrepender, você vai confessar aquilo que já está na sua mente, você já está lembrando. Talvez o Espírito Santo, eu creio que já está falando na tua mente aí, algumas coisas que você está identificando dos teus antepassados. Você vai falar diante de Deus agora: Senhor, esta enfermidade. Ou talvez você diga: pastora, mas eu não sei se na minha família teve isso. Não teve nem meus avós, talvez os pais, os avós, bisavós, você não sabe. Mas você não sabe se teve dos tataravós. Que geração que foi que entrou esse peso? Então você vai pedir perdão, confessar diante de Deus essa situação, vai falar o que acontece com você, e nós vamos depois fazer uma oração que o pastor Odinei vai direcionar, aplicar o sangue de Jesus entre a tua vida e a vida dos pais. Amém? Então agora vamos louvar ao Senhor, Cris, e eu quero que você feche os teus olhos e comece a meditar aí em alguma situação na tua vida que você sabe que não está bem, que talvez você tenha herdado aí de peso de palavras, talvez foi por um pecado que você tenha cometido, ou você simplesmente vive isso na tua vida, uma enfermidade, uma doença, uma situação. Vai identificando aí enquanto nós adoramos o Senhor. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Oh, aleluia. Vai identificando, irmãos, vai pedindo para o Espírito Santo falar com você. Diga assim: Espírito Santo, fala comigo. Diga: Espírito Santo, me revela aquilo que eu preciso pedir perdão agora. Espírito Santo, em nome de Jesus, diga para Ele. Oh, aleluia, aleluia. Espírito Santo, vai ministrando a mente agora. Espírito Santo, fala com eles. Espírito Santo, sopra dos quatro ventos agora a tua doce presença, a tua direção para cada um deles agora. Espírito Santo, inspira o coração deles. Traz da memória, traz da mente aquilo que eles precisam lembrar, Senhor. Traz da mente agora, Espírito Santo. Fala com cada um deles, Senhor, porque esta é uma noite de vitória. Esta é uma noite de quebra, Senhor, de maldições familiares, hereditárias. Esta é uma noite de júbilo. Esta é uma noite de celebração do que o Senhor fará em nossas vidas, Pai. Eu creio que o Senhor está preparando a tua igreja para um tempo de avivamento, uma igreja curada, uma igreja liberta dos seus medos, dos seus temores, Pai. Eu creio, Senhor,
Senhor quer liberar a tua bênção nesta noite. Eu creio que o Senhor quer desfazer de maldições, quebrar palavras contrárias, desfazer sentenças malignas contra a nossa vida. Eu creio, Senhor. Eu creio, Jesus. Em nome de Jesus. Igreja, eu vou fazer uma oração. Vocês concordem comigo, prestem atenção. Eu vou direcionar a oração, eu mesmo vou orar. Vocês vão concordando comigo, e em concordância essa oração tem efeito sobre todos nós. Amém? Vou direcionar agora uma oração de quebra de maldição familiar. Amém? Então vocês concordem comigo. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, como ministro e sacerdote, eu tomo autoridade no mundo espiritual em concordância com a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, nessa concordância, as palavras que eu proferir aqui tem efeito na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Assim como Jesus morreu, ressuscitou, foi para os céus, e crendo em Jesus, Senhor, em concordância com Jesus, as bênçãos dos céus têm efeito. Da mesma forma nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. E agora, Senhor, meu Deus, eu intercedo pelos teus filhos em concordância comigo, e quebro agora as maldições, Senhor, na área familiar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, meu Deus, por tudo de bom que veio dos nossos antepassados, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas também agora eu me posiciono, Senhor, como igreja do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós nos arrependemos, confessamos e pedimos perdão pelos pecados de todos os nossos antepassados, Pai. Tudo aquilo que os nossos pais, avós, bisavós, tataravós, Senhor, todas as gerações que nos antecederam, desde Adão até nós, Pai, Senhor, meu Deus, que entrou na nossa linhagem familiar, na autoridade do nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós nos arrependemos, confessamos e pedimos perdão por esses pecados que deram legalidade espiritual sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor, sinais, Senhor, de enfermidades, ó Pai, que tem nas famílias, de falências, de desânimos, doenças psicológicas, doenças físicas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, todo sintoma do inferno, todo espírito de maldição familiar sobre as nossas vidas, nós repreendemos agora, te dizemos, fora Satanás das nossas vidas, em nome de Jesus. Eu aplico agora o poder do sangue de Jesus Cristo entre a nossa vida e a vida dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós, quinta geração, até a 10ª geração, conforme Deuteronômio 23, versículo 2, Pai, até Adão, Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos que os poderes das trevas, que as maldições já foram quebradas, e comandamos agora, em nome do Senhor Jesus, que seja retirado nossa linhagem familiar, em nome do Senhor Jesus. Pai, pedimos a tua proteção agora, Pai, em nome de Jesus, através da tua presença e dos teus santos anjos, eu aplico o sangue de Jesus Cristo e o poder da cruz entre a minha vida e os pecados dos meus pais, peço perdão por eles e quebro as maldições que deles advieram, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Entregamos a ti, Jesus Cristo, Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, essas petições, e na autoridade do nome de Jesus, pela fé, nós recebemos, tomamos autoridade, em nome do Senhor Jesus, dos antepassados, pais, avós, bisavós, quinta geração, 6ª geração, 7ª geração, 50ª geração, até Adão, em nome do Senhor Jesus, quebramos agora, Pai, em teu nome, toda maldição familiar. Amém. Em nome de Jesus. Irmãos, agora você vai pedir perdão a Deus pelas palavras que você falou. Você vai dizer, feche os teus olhos e diga, Espírito Santo, me perdoe. Diga, Senhor, eu peço perdão se eu liberei alguma palavra na minha vida, que eu atraí maldição para a minha saúde, que eu tenha atraído maldição para a minha família, para o meu casamento, sei lá. Você vai pedir perdão agora. Diga, Senhor, eu peço perdão, toda palavra ociosa que saiu da minha boca, todo xingamento, toda palavra que entristeceu o teu Espírito Santo. Diga para Deus, eu peço perdão se eu amaldiçoei alguém. Diga para o Senhor, Senhor, se eu liberei palavra de peso para alguma pessoa, Senhor, se eu deixei de perdoar alguma situação, de pessoas que me traíram, que me deveram, que me injustiçaram. Diga para Ele, eu peço perdão nesta noite. Diga, Espírito Santo, purifica a minha boca e a minha língua.
Diga: Jesus, cura minha boca, Senhor. Diga para Ele: Senhor, que da minha boca saia palavras que bendizem o Teu nome, que edifiquem as vidas, Pai. Diga para Ele: Senhor, eu rejeito da minha vida, eu renuncio toda ira, toda raiva que me faz pecar, xingar. Diga para Ele: Senhor, toda palavra torpe que sai da minha boca. Diga: eu peço perdão em nome de Jesus. Eu rejeito hoje. Diga para Ele: eu renuncio da minha vida toda palavra maligna que eu gritei, que eu xinguei, Pai, que eu proferi, que eu liberei. Peça perdão, irmãos. O Espírito Santo está falando ao meu coração. Aqui tem pessoas que desejam a morte para outras. Peça perdão. Diga: Pai, nesta noite eu retiro aquela palavra quando eu desejei a morte para aquela pessoa, quando eu desejei que morresse de tanto que me fez sofrer. Diga: agora eu retiro esta palavra. Diga para o Senhor: eu retiro esta sentença hoje, Pai. Eu anulo hoje esta sentença em nome de Jesus. Eu cancelo da minha vida esta palavra que eu liberei um dia na minha boca. Peça perdão ao Senhor se um dia você pediu a morte. Nós não podemos pedir a morte, irmãos. A vida é dom de Deus. Deus te deu a vida. Mas talvez você viveu uma situação tão difícil que você pediu para morrer. Você disse: Deus, eu quero morrer. Retire essa palavra agora. Retire essa palavra. Diga: Pai, eu retiro esta palavra no mundo espiritual. Eu retiro esta palavra no mundo espiritual hoje. Que não haja nenhuma pendência contra a minha vida da minha boca, Senhor. Diga para Ele. O Espírito Santo fala ao meu coração agora de pais que desejaram a morte para o filho, de tanto que sofreu. Eu não sei, talvez alguma situação que você viveu nas drogas, um filho que roubava, eu não sei. Talvez você disse: Deus, seria melhor levar esse filho. Peça perdão agora. Retire esta palavra. Deus quer salvar, Deus quer limpar, Deus quer libertar, Deus quer curar. Diga: Pai, eu peço perdão na hora do meu desespero. Eu disse que era melhor que eu não tivesse aquele filho. Na hora da minha raiva, do meu desespero, eu disse que era melhor se ele tivesse morrido. Eu retiro esta palavra hoje. Eu retiro esta sentença hoje do mundo espiritual. Diga: eu abençoo os meus filhos. E meus filhos são herança do Senhor. Diga isto: os meus filhos vão viver o melhor de Deus nesta terra. Os meus filhos têm a proteção do Senhor. Diga isto: oh, os meus filhos não vão viver a calamidade que eu vivi. Diga isto, igreja. Aquilo que você viveu, aquilo que você sofreu, teus filhos não alcançarão. Diga isto. Abençoe teus filhos. Abençoe, abençoe. O Espírito Santo também põe ao meu coração agora que você tem que liberar perdão para os teus pais. Talvez os teus pais não tinham naquele momento a capacitação de aguentar talvez alguma crise forte, eu não sei. E você xingou os teus pais, e você amaldiçoou os teus pais. Se você já xingou teu pai ou tua mãe, se você já teve ódio deles, se você disse: melhor seria eu não ter esses pais. A Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra, para que te vá bem em tudo que você fizer. Peça perdão ao Senhor agora. Se você foi um filho difícil, se você foi um filho que respondia para os pais, que não respeitava, que não honrava, peça perdão agora a Deus. Diga: Pai, eu peço perdão por todas as brigas que eu tive com a minha mãe. Eu peço perdão diante de Ti por todas as brigas que eu tive com meu pai. Eu peço perdão diante de Ti por cada palavra que eu falei no meio da minha casa, na minha família. Diga: eu peço perdão, Senhor, por todo ato ou atitude que atraiu maldição, Pai.
Peça perdão, irmãos, agora. Retire isso do mundo espiritual. Que não fique nenhuma pendência mais contra a tua vida nas regiões espirituais, igreja. Não pode haver pendências de maldições, porque Deus quer te abençoar. Deus quer derramar a bênção dele sobre a tua vida. Deus quer te dar saúde. Deus quer te dar vida longa, em nome de Jesus. Toda maldição que atraiu a tua vida, hoje, como ministra da palavra de Deus, como pastora e serva de Deus, eu libero sobre a tua vida, cancelado toda a palavra contrária que você tenha recebido, desfeito cada sentença contra a tua casa, tua saúde, tua alegria, tua vitória, tua prosperidade, em nome de Jesus. Como ministra de Deus, eu te abençoo, eu te libero para prosperar na presença do Todo-Poderoso. E a igreja diz: amém! Aleluia, Senhor! Aleluia! Oh! 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 A alegria do Senhor venha sobre a tua vida. Tudo que você foi humilhado, eu declaro dupla honra sobre a tua vida. Receba, igreja, dupla honra. Aleluia. Irmãos, não sentem. Vamos ficar nesta unção. Irmãos.